E aí, pessoal, tudo bem? Voltei de novo. Continuando os nossos trabalhos, vamos analisar agora Sociologia 2, módulo 3. Pega o teu material aí e vamos juntos. Bom, para poder falar de violência com vocês, eu preciso falar de classes sociais, que é exatamente o assunto do finalzinho da nossa última aula. Classes sociais, ou estratificação social, ou pirâmide social. Nossa, dentro da ordem capitalista, existem algumas nomenclaturas que são interessantes a gente saber para poder compreender melhor aquilo que nos circunda. Perfeito. Então, vamos lá. Classes sociais são subdivisões enquanto categorias de diferentes elementos que simplesmente se organizam sociologicamente, desenvolvem um parâmetro cultural, desenvolvem o caráter identitário e buscam relacionar-se uns para com os outros. Classe social. Quando você fala de estratificação social, estratificar significa subdividir. Então, vamos lá, dentro das classes sociais, ou do processo de estratificação, nós temos lá a classe rica, aquela milionária, é o topo da pirâmide, né? É aquele cara que há 1, 2, 3 gerações, a família dele é podre de rico e ele não vai precisar se preocupar com dinheiro nunca na vida dele. Tá? Então, nós temos ali os bilionários. Só que nós temos aqueles que não são tão ricos assim, que trabalharam, que alçaram a riqueza com o suor do próprio corpo, e aí, constituíram essa riqueza que dá certa tranquilidade, certa capacidade de consumo. Então, mesmo na riqueza, existe a estratificação. Já aqui, numa realidade mais próxima de nós, tá? Nós temos aí a classe média, né? Classe média A, B, C, D e E. Tem aquela classe média, por exemplo, a classe média A, que, viaja aí 2 vezes por ano, 1 vez por ano, vai de avião, vai ali para a beira da praia, né? Às vezes ali consegue uma viagem internacional. E tem aquela classe média E, que tem dignidade, que vive naquela casinha ali, da Caixa Econômica Federal, certo? Financiada a duras penas, tem aquele carrinho ali também de pequeno, médio porte, né, que infelizmente não vai poder consumir ali a possibilidade da ideia do carro zero, mesmo que popular, não sei se um carro de 32 mil reais pode ser popular, mas vai sonhar com essa perspectiva. Abaixo dessa classe média, nós temos a pobreza. A pobreza se constitui, minimamente falando, por uma condição que tenha dignidade na sua existência. Tá? O cara pobre, seja aquele que anda de ônibus, que não tem condições de comprar uma moto ou mesmo um carro, que mora numa casa humildezinha lá na periferia, e que nessa casa tenha água, tenha luz, tenha o esgoto ali, né, para que a canalização possa conduzir os dejetos da casa dele para o local adequado. Então, a pobreza está ali, entendeu? Agora, abaixo da linha da pobreza, nós temos a miséria. A miséria, ela tem a sua perspectiva pontual, que é o quê? A falta da dignidade. Para isso, eu convido a vocês a ouvirem uma música do Gabriel Pensador, né? Que chama-se O Resto do Mundo. Na música em questão, ele fala que o sonho dele é morar numa favela. Então você para pensar em que condição de sobrevivência esse ser humano está vinculado. Quando subir na vida para ele é conseguir uma casa no morro, na favela, onde geralmente a infraestrutura ela é muito precária, certo? Então, convido vocês a ouvirem a música O Resto do Mundo com Gabriel Pensador. Lá no YouTube você encontra, no Spotify você encontra. Então, assim, a coisa vai como tem que ir. Compreendendo como se organiza a nossa estruturação social enquanto classe, então a gente pode dialogar sobre diferentes aspectos, né? A gente pode falar de finanças, a gente pode falar de educação, transporte, lazer, segurança. Fato. O material de vocês nos conduz para esse diálogo que vocês estão vendo aí, que é o que está vinculado ao quê? A violência, tá? Violência, entendendo esse fenômeno. Esse é o primeiro tema, e o segundo tema está aí, né? Diferentes dimensões da violência. Esse é um debate que a gente pode ter sobre diferentes aspectos. A gente não vai esgotar, nem que eu tenha 1 ano de tempo para poder trabalhar isso com vocês. A violência, o conceito de violência, ele é tão diversificado, talvez, quanto o conceito de cultura.
violência se dá em inúmeras direções. Hoje está muito em voga, né, o debate da violência contra o homossexual, contra o negro. Olhem os casos norte-americanos que se tem, né, desde os distúrbios de Charlottesville, a coisa de 3 anos atrás, quando uma estátua gerou toda uma perspectiva de confronto social entre negros e brancos, entre brancos e brancos, em muitos aspectos, né? Aí nós podemos falar aqui no Brasil, né, dos diálogos que se tem no que diz respeito aos ataques contínuos contra os homossexuais, a homofobia defendida, inclusive em universos políticos, onde esse tipo de diálogo já deveria ter sido superado em muitos anos, mas muitos mesmo, né? E aí nós vemos também a perspectiva da religião colocando o dedo em muitos momentos de forma negativa no que diz respeito à construção de um diálogo de respeito. Tá? Gente, diálogo de respeito não é impor ao outro o que eu quero. Diálogo de respeito é você tentar compreender que o outro pode escolher algo diferente de você e a convivência de vocês não ser alterada. Você simplesmente não tirar aquele indivíduo de perto de você porque ele não comunga do seu mesmo sentido. Isso pode ser muita coisa, menos respeito. Tá? Ah, não, eu não quero que fulano de tal esteja ao meu lado aqui porque ele é negro. Ah, não, porque ele é homossexual. Ah, não, porque ele simplesmente é de outra religião. Isso é um determinado tipo de violência. E é exatamente o conceito do qual nós temos que compreender para poder, quando possível, nos afastarmos dele das mais diversas formas possíveis. Aí, ó, quando você vê essa imagem que aparece para vocês, que é a violência contra a mulher. Olha, pobre do homem que levanta a mão para uma mulher. Pobre do homem. Tá? E digo a vocês, quando eu era criança, eu não gostava de uma coleguinha que morava do lado lá de casa. E aí um dia eu subi na árvore, tinha um pé de goiaba lá perto de casa, e eu chamei ela para próxima de mim. E ela veio. Quando ela chegou muito perto, eu pulei em cima dela, peguei no dedo dela e torci o dedinho, né? E ela começou a chorar e falando assim, não me bate não, pelo amor de Deus. Eu deveria ter aí de 7 para 8 anos, é das primeiras lembranças que eu tenho da minha infância. Isso nunca saiu de dentro de mim. Daí em diante, lidar para com uma mulher, para mim, se tornou algo muito diferente. Eu era criança, né? Então, muitos pais, infelizmente, ensinam os filhos a se relacionar com a mulher como se ela fosse um pau mandado, como se ela fosse um indivíduo inferior ou mesmo subserviente. Não, cara, está muito longe disso, né? Depois os anos se passaram e eu fui pai de 2 meninas maravilhosas, uma chamada Mariana e outra chamada Maria Eduarda. Se eu já tinha uma determinada consciência a respeito do trato para com o universo feminino, depois que minhas 2 filhas nasceram, essa consciência se expandiu de forma muito significativa. Você quer ver como é que essa violência que está retratada aí para vocês, ela pode ser dialogada dentro de um plano até bastante simples? Eu tenho um filho de 7 anos chamado José. Né? Eu nunca disse para o meu filho, ei, vai ali pegar aquela menininha ali, ei, você tem que namorar com todas, não pode perdoar ninguém. Nunca disse isso para o meu filho. E não vou dizer, olha filho, você tem que namorar com quem você gostar, você tem que respeitar o universo feminino. Por quê? Porque o que eu não quero para as minhas filhas, eu não quero para as filhas dos outros. Eu não quero que meu filho cresça vendo a filha dos outros como um animal a ser abatido, um algo a ser pegável. Eu sei que a minha filosofia ela vai de encontro aos posicionamentos de muitos de vocês, mas eu penso e posso justificar tecnicamente que ela é no mínimo pautada pelo respeito. A figura da mulher, a imagem da mulher, a presença e a importância social dessa mesma mulher. E esse caminho tem que ser de mão dupla. A mulher tem que pensar assim, né? Ou se escolar a pensar assim, ou se educar a pensar assim, e o homem também, uma perspectiva de igualdade, que é algo que nós já discutimos em outros momentos também. O conceito de igualdade ele é pautado por parâmetros justificáveis, inclusive dentro de caráteres do senso comum. Cabe a um homem lavar a louça, cabe a um homem trocar os filhos, né, a fralda ali, quando necessário, limpar uma casa para ajudar a mulher, para que se quebre essa ideia da dupla, às vezes até da tripla jornada. Pô, já se viu um cara que não consegue lavar as próprias cuecas, viu?
cara que não consegue fazer ou mesmo servir a própria comida, né? Já não bastasse a mulher fazer tudo aquilo que ela faz no sentido de manter o lar, ela tem que manter uma outra criança grande. Então é nesse sentido que a gente tem que trabalhar no sentido de desconstruir essa condição que leva a mulher a uma situação às vezes inferiorizante. Associado a isso, você tem um cara machista, às vezes até bem formado, mas muito do mal educado, né? Que não consegue compreender quais são seus próprios limites e por isso extrapola o limite do outro. E nesse caso, episódios como esse aí que está retratado para vocês, onde homens agridem mulheres, acabam se tornando até mais recorrentes. Pobre do homem que levanta a mão para uma mulher, né? Pobre dele, porque parece que não teve uma boa educação. E se teve, cospe nela. Tá? E não só no que diz respeito à figura da mulher. Em qualquer outra direção, o pensamento deveria ser o mesmo. E aí a gente não pode desistir. O que a gente precisa fazer é o quê? Educar esse ser no intuito de constituí-lo um ser humano melhor. Eu vou usar uma frase do Oscar Schindler, né, que teve ali vinculado à Segunda Guerra Mundial. Para quem já assistiu o filme do Spielberg, A Lista de Schindler, vale muito a pena, né? Na educação, a gente muda um pouco a frase, mas ainda assim é muito significativo. Schindler dizia, né? Quem salva uma vida, salva toda uma história. E ele salvou quase 2.000 pessoas do Holocausto. Na educação, nós costumamos brincar de dizer, né? Quem educa um homem, educa para toda uma vida. E educar é uma perspectiva contínua. O meu pai dizia que no dia que ele parasse de trabalhar e aprender, naquele mesmo dado momento ele morreria. E são perspectivas que eu trago para comigo e para com os meus, né? Por quê? Porque edifica um ser humano melhor, sempre. Sempre. Tá aí, ó, de fato, segundo parágrafo, de fato, esse é um fenômeno vivenciado e observado constantemente no nosso dia a dia, de diversas formas, em diferentes espaços. Poxa, eu já tive o infeliz desprazer de ver uma mulher ser agredida publicamente, dentro de uma sala de aula, às vezes até dentro da minha própria casa, né? E é algo que nós precisamos desconstruir. Dando sequência, tá vendo aí, a violência na formação do Estado brasileiro. O material de vocês vai refletir sobre como, por exemplo, o negro, tá aí, foi tratado como escravo durante séculos, tá? Como isso foi instituído, como isso foi normalizado. Gente, ó, no 1600 e no 1700, na missa, dizia-se que o negro era desprovido de alma, que era um animal como outro qualquer. E que lá na Bíblia, eu não falo só do católico não, eu falo do evangélico também, tá? Lá na Bíblia, Deus diz, lá no Gênesis, que Deus fez os animais para que eles servissem ao homem, assim como o homem aprover. Então, o que conecta você a Deus? Não é a tua alma? Não é a tua fé? Pois bem, o branco tinha alma, o branco era provido de fé. E o negro? O negro não tinha alma, então não tinha conexão para com Deus, logo também não pode ter fé. Então, era normalizado na comunidade o açoite, o estupro, a morte, o processo de escravidão. Então, na nossa formação, a violência, em muitos momentos, ela foi normalizada. Aí você para e pensa, vivemos quase 400 anos sobre essa base. E em 120 anos de liberdade com uma educação mal constituída, como desconstruir esse tipo de prática? Difícil, não? Por isso vivemos problemas sociológicos até hoje que levam em consideração características depreciativas de ordem racial. Dá para entender o porquê que muitos de nós somos racistas, sim. Porque somos mal formados? Sim. Porque abraçamos essa má formação? Também. E fechamos os olhos em muitos momentos propositadamente para esse mesmo aspecto. Pois bem, quando o livro de vocês, né, traz essa forma de debate para a atualidade, então quando o policial mata um bandido, então ali não há uma violência, há justiça. Nossa, gente, tão complicado debater isso, né? É engraçado, o Código de Hammurabi, na antiguidade, dizia assim, ó, olho por olho, dente por dente.
Aqui se faz, aqui se paga. Isso na antiguidade. Então, toda vez que o ser humano se vincula a essa possibilidade do aqui se faz, aqui se paga, então ele está vinculado à antiguidade. Só que nós não estamos mais na antiguidade. A gente está na era contemporânea. Será que a resposta para a violência é mais violência? Será que, de fato, aqui se faz e aqui se deve pagar pela sua própria boa vontade, organização social ou deliberação política local? São todas excelentes perguntas, né? Nossa, o exemplo de Cristo não é de dar a outra face, quer dizer, o cara te bateu, e o que você, como bom cristão, deve perdoá-lo? Quantas vezes? Quantas forem necessárias? E se necessário for, dê a outra face. Então, no momento em que um cara faz um mal para ti, você deve pagar com um mal tão significativo quanto? Hudson, então pega o bandido e leva para sua casa. Não. Mais um diálogo muito pouco producente, tá? A que se faz e a que se paga. É verdade, mas dentro de parâmetros legais estabelecidos por lei. Vá para a cadeia. Seja ressocializado. Mas a cadeia aqui forma o bandido ainda mais bandido. Então é uma falha da nossa sociedade. Falha minha, falha sua, falha dos nossos pais, tá? Dos nossos avós. E a gente tem que fazer o quê? Desistir? Não, desistir não. A gente tem que fazer o quê? Matar? E soluciona? Me diga uma comunidade que matou os seus presidiários e solucionou os seus problemas. Hoje, 43 estados norte-americanos têm na sua lei orgânica local a pena de morte. 43 dos 50. E detalhe, dos 43, só 3 recorrem à pena de morte. E a violência nos Estados Unidos, ela é debatida em franquíssimo, né, espaço público. E ela acontece cotidianamente. Não vai pensando que lá não tem favela, que lá não tem tráfico de drogas, que tem e é algo muito significativo. Então, normalizar a violência é normalizar uma conduta que não é legal, que não é interessante para o desenvolvimento social. Perfeito? Então, gente, há de se pensar como tudo isso há de ser analisado. É um assunto muito amplo e muito difícil, por isso ele tem dimensões diferentes. Olha, poxa, eu me concentrei em falar do negro, falar do homossexual. Vamos falar então da violência infantil? Vocês sabiam que 80% dos abusos sexuais que ocorrem em um determinado universo familiar, quem pratica é o pai, é o irmão, é um tio, é um amigo da família? 80%. Isso está lá no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Vai lá olhar, para ver como eu não estou errado. Tá? E mais de 76% das agressões domésticas familiares contra a criança, quem espanca é a mãe. É a mãe, é a irmã, são as tias. Então, peraí, quando você fala de violência contra a criança no universo físico, né, a pancadaria ali, o bater de fio, é a mãe que bate. E geralmente quando você fala da violência no que diz respeito à agressão sexual, é o pai ou alguém do sexo masculino próximo, tá lá no ECA. Violência? Violência é o que os nossos políticos às vezes fazem com a gente, né? É roubar o nosso dinheiro deliberadamente, é ter o patrimônio crescendo de maneira exponencial em forma de PG. É uma coisa que ninguém consegue explicar, mas eles conseguem, e o TCU geralmente aceita. Como é que alguém ganha 33 mil reais por mês, em 4 anos consegue ter um patrimônio de mais de 5 milhões, 6, 7, 10 milhões? Realmente, nós somos violentados fisicamente, somos violentados moralmente, né? Somos violentados psicologicamente, uma violência simbólica que tem várias conformações diferentes. Então, se você tiver uma boa educação, você consegue, né, fazer uma boa leitura, uma boa adaptação e uma mudança em si inicialmente. E assim, sendo uma luz que brilha e é capaz de tirar os demais da escuridão. Vejam aí, ó, violência física, violência psicológica, violência doméstica. E, para finalizar, tem lá a violência simbólica, que é aquela que emana da gente
e expulsa o outro do nosso lado, como o racismo, como a homofobia, por exemplo, né? É algo que às vezes parece ser estrutural, escalonado, mas isso é um debate que a gente vai ter na formação geral do nosso curso. Gente, um beijo gigante para vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau.